Oi, gente! Tô de volta com mais um tutorial de maquiagem pra vocês, muito fácil de reproduzir, tá? E dessa vez nós vamos usar uma cor que eu tenho visto que tá bem alta, que é a Bordeaux. Então, eu acho que vai ficar muito, muito lindo e vocês vão amar. Então, fica aqui comigo nesse vídeo pra vocês verem o quanto é fácil reproduzir essa maquiagem. Dessa vez, eu ainda não tô começando o vídeo com a pele já pronta, tá? Porque na maioria das vezes eu gosto de começar fazendo aqui primeiro os olhos. Então é isso que eu vou fazer aqui com vocês hoje. Vou começar pela sobrancelha. E tá fazendo um calor horrível agora, gente. Eu não sei, eu acho que também é por conta do ring light, mas hoje tá fazendo um calor horrível. Vou começar pela sobrancelha e eu vou usar essa cera de sobrancelha da Ruby Rose da linha Blow, que ela fixa muito, muito bem a sobrancelha, tá? E tem uma duração muito boa também. Então, eu tenho amado usar ela. A minha, inclusive, já tá acabando. Não sei se dá pra perceber, mas ela tá bem no final. E aí, já vou comprar outra também, porque eu gostei muito dela. Então, eu vou comprar novamente. A minha pele já tá bem limpinha, tá? Lavei e tá bem hidratada também. Então, vamos começar com a sobrancelha. Vou pentear bem ela com essa cera pra deixar certinho no lugar. Eu não coloco muito, eu gosto dessa cera porque eu não preciso colocar muito produto no pincel e mesmo assim, na mesma hora ela já começa a fixar a sobrancelha. E isso me ganhou bastante. Pronto, sobrancelhas fixadas e penteadas. Agora eu gosto de esperar um pouquinho pra secar esse gel e aí eu venho com o corretivo para delimitar essa sobrancelha e também já vim clareando aqui no final da sobrancelha. Agora que a sobrancelha, o gel, né? Agora que o gel já secou, eu venho com um corretivo para iluminar mesmo. Esse aqui que eu tô usando é da Love Rain, na cor número 3, para iluminar, tá? Na cor número 3. E venho com o pincel Língua de Gato. Ele é pincel, esse daqui ele é próprio para corretivo, na verdade. Ele é da Macrylan. É o pincel número B106, tá? Para caso vocês queiram saber. Macrylan, e a numeração dele é B106. Ele é próprio para corretivo, tá escrito aqui também. Aquele modelinho de língua de gato. E eu vou delimitar a minha sobrancelha com esse pincel e esse corretivo da Love Rain. Aqui na frente da sobrancelha, na verdade na frente, né? Aqui no começo da sobrancelha, eu gosto de fazer apenas uma linha, sabe? Um traço. Só pra fazer o recorte mesmo. E aqui pro final eu já vou estender aqui a área onde eu vou aplicar esse corretivo, porque eu já venho usando ele pra dar uma iluminada no final da sobrancelha também. Então, vê como aqui na frente foi só, aqui no começo da sobrancelha, né, foi só uma linha. E aqui pro final eu já passei esse corretivo em mais áreas, tá? E venho esfumando. Com esse pincel aqui mesmo, eu esfumo aqui essas bordas. E é isso, tá prontinho. Qualquer coisa eu venho com o dedo aqui rapidinho pra terminar de esfumar. E tá pronto essa parte, essa primeira parte da maquiagem. Fiz aqui a mesma coisa na outra sobrancelha. E olha só como esse detalhe aqui
já dá uma arqueada na sobrancelha. Sim. Vou voltar com o corretivo pra preparar a pálpebra pra sombra, tá? Aplicar aqui por toda a pálpebra com esse corretivo. Opa! E vou aplicar por toda a pálpebra com esse pincel. Venho aqui com uma esponjinha pra esfumar esse corretivo. E reparem que eu não coloquei tanto produto assim, tá? Não coloquei tanto corretivo, que é pra não craquelar aqui na pálpebra, pra não ter acúmulo de produtos e nada do tipo. Pronto, gente, apliquei, né? Apliquei aqui, fiz a mesma coisa. E agora com uma esponja, assim, e um pó translúcido, eu vou selar aqui essa pálpebra. Selar esse corretivo, tirar um pouquinho do excesso do pó aqui na mão, pra não colocar, né, pra não ter acúmulo de produto aqui na pálpebra, pra não ficar nem uma marcação, nem nada. Aproveito e já trago um pouquinho desse pó pra selar aqui o corretivo em cima também da marcação da sobrancelha. Coloquei bem pouco produto mesmo, gente, porque como nessa área temos linhas e é uma área de movimento, a chance de acumular produto e ficar aquelas linhas, sabe, é muito grande. Então, eu prefiro colocar pouco produto, pouco corretivo e pouco pó nessa área. Pega um pincel maior e varre aqui qualquer excesso que possa ter ficado. Vamos finalmente começar a parte mais divertida. Eu quero começar essa maquiagem marcando aqui o côncavo com esse tom de rosinha aqui, tá? Que quando eu for aplicar a sombra com Bordeaux, esse tom de rosinha eu quero que fique nas bordas desse tom de vinho, Bordeaux que eu vou aplicar. É como se fosse uma cor de transição que nós vamos usar aqui. E eu amo esse efeito que fica com essas sombras de transição que a gente aplica aqui no côncavo primeiro, né? Então, eu vou começar com esse tomzinho aqui. Ele é tipo um rosa bem fraco mesmo. Um nude meio rosado, uma coisa assim. Essa palheta é da New Nude, tá? E essa cor que eu tô usando é a Lace. Então, caso vocês encontrem ela, vocês queiram essa palheta, esse é o nome dessa palheta. Então, eu venho com o pincel grande pra esfumar e vou aplicar essa sombra em todo o meu côncavo. Mas só no côncavo mesmo, gente, ela não vai ficar nem forte, tá? Vai ser realmente só uma corzinha pra ficar de fundo. Eu vou aplicar pouco dela também, porque não quero intensificar tanto essa cor. Não sei se já tá dando pra ver, mas ela já tá aparecendo o rosado dela bem de leve, mas já tá dando pra notar essa cor aqui na pálpebra. Traz aqui um pouquinho pra perto da sobrancelha também. Não tem problema. Tô passando bem em cima aqui do ossinho do côncavo, tá? Pra caso vocês queiram uma referência, eu tô passando bem em cima do ossinho aqui do côncavo. Até que começou a entrar um ventinho aqui, gente. Eu tô no meu quarto. Uma moto passando. Mas até que começou a entrar um vento.
porque tá realmente bastante calor. Pronto. Não sei se tá dando pra perceber muito bem na câmera, mas já tá com o fundo bem rosadinho, do jeito que eu queria que ficasse. Agora, já apliquei nos dois olhos, aqui nas duas pálpebras, essa cor de transição. Agora eu vou pegar essa daqui, que é a cor Spanked. Ela é o mais aproximado, assim, que eu tenho do tom Bordeaux, tá? Eu vou pegar esse pincel aqui pra aplicar sombra e vou aplicar essa sombra com esse pincel. Vou começar aplicando no canto externo da pálpebra. E eu ainda não vou esfumar. Primeiro eu vou depositar essa sombra e depois eu venho esfumando. Então, eu vou vir depositando essa sombra até essa cor ficar na intensidade que me agradar. Pode chegar aqui perto do côncavo também, tá? Com essa sombra. Pronto, apliquei aqui. Agora, eu venho com essa sombra aplicar ela no canto interno do olho também. Novamente, eu venho primeiro depositando essa sombra e depois eu vou esfumar. Já tô aqui na terceira camada de sombra. Pronto. Cheguei bem mais aqui no meio do que era pra me ter chegado, mas depois eu venho consertando isso. Aí, agora, eu vou tirar um pouquinho do excesso dessa sombra aqui na minha mão, dessa que tá no pincel. E com esse pincel mesmo, eu vou pegar um pouco dessa sombra cor-de-rosa primeira que a gente usou e vou esfumar as bordas dessa sombra aqui. Nessa parte aqui a gente pode levar bastante tempo, tá? Assim, o tempo que precisar pra ficar bem esfumado e a gente conseguir um acabamento bem profissional dessa maquiagem. Eu vou pegar o primeiro pincel, né, de esfumar bem maiorzinho, e com ele limpo mesmo, eu venho esfumando essa borda até ela ficar bem esfumada. E aí vai no seu tempo mesmo, não precisa ter pressa. É só esfumar bem que o resultado fica bom. Gente, eu passei aqui 1 minuto esfumando e olha como já tá bem esfumado. E pessoalmente, o acabamento tá bem melhor. Pronto, olha só, bem esfumado. É só esfumar bem que você vai conseguir ter um resultado, um acabamento bem profissional. O segredo tá em ter paciência
pra esfumar bem essas bordas e não deixar nada marcado. Pronto. Agora que eu já esfumei bem mesmo, acho que eu passei uns 2 a 3 minutos em cada pálpebra, só esfumando, porque esse é o segredo pra maquiagem ter um acabamento perfeito. Agora, pra dar esse ponto de luz aqui no centro da pálpebra, eu vou vir com esse tom, esse branco aqui. Reparem como ele é bem forte, bem branco mesmo. Eu venho com o pincel pra aplicar sombra. Boto bastante no pincel e venho iluminando o centro da pálpebra. Por mais que esse branco seja um tom bem forte, essa iluminação vai ficar mais sutil, tá? Ela não vai ficar tão forte aqui na pálpebra. E vai ficar muito harmônico. Então, primeiro aplica. Eu venho aplicando até chegar aqui em cima no côncavo também. Agora, eu vou voltar com a sombra Bordeaux pra vir reforçando aqui a cor, tá? E também pra ajudar a esfumar essa parte aqui entre o branco, a sombra branca e a vinho, e a cor Bordeaux, no caso. Venho devolvendo aqui essa cor que a sombra branca tirou um pouco. Vou passar aqui um pouquinho em cima também. Pronto, feita essa primeira parte, tá? A ideia dessa maquiagem é fazer o ponto de luz, só que pra quem gosta de uma maquiagem mais fosca, sem brilho. Então, o ponto de luz dessa maquiagem vai ser feito com essa sombra branca. Agora, pra me vir aqui e terminar esse olho com vocês, eu vou finalizar aqui a pele. Dessa vez o vídeo vai ser focado só nos olhos mesmo, tá? Então, eu vou finalizar a pele e já volto. Então, eu vou finalizar a pele e já volto pra finalizar os olhos aqui com vocês. Gente, eu acabei de aplicar aqui o corretivo e já selei com o pó. E eu parei nesse momento só pra mostrar pra vocês como, só nessa parte do corretivo como pó, aqui, pra mostrar pra vocês como já dá um acabamento muito legal aqui na parte da sombra, só de aplicar o corretivo, porque já dá pra vir alinhando aqui, ó. Tá? Eu parei esse momento da preparação da pele só pra mostrar isso pra vocês verem que depois, com a pele pronta, como tudo vai ficando harmônico e aí aqui ainda vai ficando mais bonito. A gente começa pelos olhos, aí pensa que tá feio, mas não, gente. É só porque a pele ainda não tá totalmente pronta pra já ir combinando e ficando tudo harmônico, né? Pronto, gente, finalizei a pele, tá? E agora vamos finalizar aqui esse olho que tá ficando muito lindo. Vamos pra linha d'água e eu vou aplicar um lápis na cor Bordeaux. Esse lápis aqui, na realidade, ele é pra fazer o contorno dos lábios, mas dá pra usar na linha d'água também, tá? Não tem problema, eu tenho usado muito meus lápis de fazer contorno labial na linha d'água, caso eu precise.
então não tem problema, tá? Na linha d'água. Já aproveitei para fazer o cantinho interno aqui do olho e ficou bem sutil. Vou trazer ele um pouquinho rente aos cílios também. Eu já passei nos dois olhos, fiz o cantinho desse aqui também. E agora, eu vou selar essa sombra, vou selar esse lápis, tá? Com a mesma sombra que a gente usou aqui na pálpebra, a Bordeaux. Venho com um pincel menor e vou selar essa sombra com essa... selar esse lápis com essa sombra. Reparem que eu escolhi um pincel bem pequeno, porque eu quero para ser uma aplicação mais precisa e delicada, tá? Eu não vou me estender muito com essa sombra. Só vou aplicar ela acima do lápis mesmo e é o suficiente para ela ficar mais delicada, o mais sutil possível. Como eu achei que passou um pouquinho, eu venho com o pó e vou limpar. O excesso é de sombra que eu não quero. E já aproveito para acertar aqui nessa parte externa da pálpebra. Venho com o pincel maior e tiro o excesso desse pó. Pronto, e aí já estamos quase no fim. Quase, eu vou adicionar só mais um detalhe, que é com a sombra branca novamente, tá? Nós vamos usar ela para iluminar embaixo da sobrancelha. Naquela área que eu passei mais corretivo, que é aqui. Vamos usar essa sombra branca para trazer mais iluminação aqui nessa área da sobrancelha. E aí dá um contraste bem bonito, dá uma valorizada aqui nos olhos, fica muito bonito. Reparem que eu tô botando uma quantidade bem pequena, gente, é só pra triscar, assim. Pronto, nothing too much, é só um detalhe. Agora que eu percebi que eu tava esse tempo inteiro com um lado só do brinco, porque tinha caído. Mas voltando, olha só, eu amo o efeito que dá quando eu aplico essa sombra branca, só pra dar uma iluminada aqui embaixo da sobrancelha. Fica muito, muito lindo mesmo. E agora, vamos finalizar já a maquiagem, tá? Usar o Curvex antes da máscara de cílios e aí depois vamos aplicar bastante máscara de cílios. Olha a diferença. Para finalizar, eu vou aplicar duas máscaras, uma da Vivai e outra da Mila Makeup. Essa daqui, ela dá volume, tá? E é a prova d'água. E essa daqui era mais pra alongamento, tá? Então, eu vou começar com essa. E depois eu venho com a outra. Boto o espelho bem embaixo mesmo, pra me conseguir vir aplicando a máscara desde a raiz dos cílios. Essa parte da maquiagem, se você tiver essas máscaras de cílios Bordeaux, que estão usando muito agora,
já aplica ela, tá? É hora de usar ela. Eu aqui é porque não tenho, senão eu com certeza estaria aplicando essa máscara de cílios Bordeaux, porque elas foram feitas para essa maquiagem, combina muito com essa maquiagem, tá? Vai ficar um resultado ainda melhor. Então, se você tiver, vem usando a sua máscara de Bordeaux. Eu apliquei as duas máscaras de cílios, tá? E enquanto eu espero secar, pra fazer uma última coisinha que eu gosto de fazer muito, pra deixar eles ainda mais curvados, eu vou fazer um lip combo básico, tá? Pra combinar com essa maquiagem. Fazer o lip combo com esse lápis marrom da Balmy, que eu amo muito. Inclusive, eu gosto tanto que já tá no final, tem que comprar outro. E esse gloss aqui da Fran Ilk, muito bom. Vou começar contornando os lábios. A aplicação desse lápis é muito fácil. Ele é bem macio. Olha só. Acho que é por isso que eu gosto tanto dele. Porque, tipo, sem esforço nenhum, a gente já consegue contornar rapidinho os lábios. Pronto. E aí, pra esfumar ele, caso você queira, também ele é muito fácil de esfumar, porque ele não é aquele delineador, aquele lápis seco, sabe? Ele é bem fácil de esfumar, então. Agora eu venho com o gloss. E tá pronto o meu lip combo, que eu acho que super combina com essa maquiagem, nossa, combina muito. Mais um detalhe que eu tenho que arrumar é o meu sinal, que a base, o corretivo, ela cobre ele, então eu vou reforçar aqui a cor dele. Pronto, esses dois sinais que eu tenho que eles sempre somem com a base e com o corretivo, né? E agora eu acho que o rímel já secou. Então, nós vamos pegar o Curvex novamente. E agora, sem aplicar muita força, eu vou curvar por uns 10 segundos. Olha, pra ajudar eles a ficar bem mais curvado. Olha o resultado. Se você quiser também pode vir fazendo assim, com o dedo, e vir curvando, também funciona. Mas eu gosto de vir com o Curvex. Feito isso, tá pronta a nossa maquiagem de hoje. Um olho mais bordô, um ponto de luz aqui bem sutil, tá? Uma proposta mais fosca, dessa vez não teve brilho nesse nosso Halo Eyes. A maquiagem dá super para usar à noite, eu também acho que dá para usar muito bem de dia, tá? Fica muito, muito bonita, além de ser uma maquiagem com essas cores que estão usando muito recentemente. Então, se você já estava procurando uma inspiração de maquiagem Bordeaux, muito fácil de reproduzir, cheguei aqui com essa pra você. Então, me conta aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês usariam essa maquiagem, e eu vejo vocês no próximo vídeo.